e essa aula é referente ao segundo bimestre da matéria de História para os anos do primeiro D, E e G, referente à semana do dia 13/7 a 17/7. O conteúdo dessa semana é a civilização grega, a constituição da cidadania clássica e o regime democrático ateniense, os excluídos do regime democrático. A habilidade dessa semana é identificar os principais traços da organização política das sociedades, reconhecendo o papel das leis e sua estrutura e organização. Vamos aprender um pouco mais sobre a sociedade espartana e ateniense. Na transição entre os períodos homérico e arcaico, temos o desenrolar de um paulatino processo de desintegração das comunidades gentílicas e o surgimento das primeiras polis gregas. Com o passar dos anos, esse tipo de unidade sociopolítica passou a caracterizar o perfil de toda a Grécia Antiga. Independentes entre si, principalmente pelas dificuldades de comunicação, essas cidades-estados acabaram tomando características que aprofundaram suas diferenças. Para exemplificar esse tipo de situação, tomamos costumeiramente as cidades de Esparta e Atenas como um modelo capaz de mostrar claramente o rico mosaico cultural, religioso, político e econômico do mundo grego. A começar por suas origens, podemos ver que enquanto os espartanos descenderam dos guerreiros dóricos, os atenienses são originários dos povos responsáveis pela formação da tradicional civilização creto-micênica. Sob o ponto de vista econômico, os atenienses aproveitaram de sua posição geográfica para desenvolver um intenso comércio marítimo com as colônias estabelecidas no Mediterrâneo e na Ásia Menor. A necessidade de desenvolvimento comercial também esteve ligada à pouca disponibilidade de terra férteis ao longo de seus domínios. Já em Esparta, a grande disponibilidade de terras e a aversão aos estrangeiros propiciaram uma atividade agrícola autossuficiente e um comércio bastante restrito. Com a relação às instituições políticas, vemos que inicialmente essas duas cidades-estados privilegiaram o domínio da aristocracia local. Contudo, os atenienses estabeleceram uma série de reformas que dariam origem a um governo de caráter democrático. Em contrapartida, Esparta tinha seu poder dividido entre dois reis, diarquia, que tratavam de assuntos militares e religiosos. Paralelamente, havia ainda a existência de duas assembleias, Jerúsia e Ápela, onde discutiam e organizavam as leis da cidade. A educação espartana e ateniense. A educação dos gregos e espartanos era bastante diferenciada, com relação aos fins que cada uma delas tomava. Os espartanos viam na educação uma importante etapa para que o cidadão interiorizasse os valores militares e rigoroso treinamento físico dos jovens. Em Atenas, a educação era um privilégio destinado àqueles que possuíam condição para pagar pelos serviços de um professor particular. Os atenienses procuravam realizar um equilíbrio entre o corpo e a mente de cada indivíduo. Com relação ao papel ocupado pelas mulheres, observamos também outra interessante diferenciação entre espartanos e atenienses. Em Esparta, sendo a mulher responsável por gerar indivíduos preparados para o combate, estas possuíam uma rigorosa educação e tomavam a frente de questões domésticas e participavam das assembleias. Já os atenienses acreditavam que uma mulher não deveria se intrometer no mundo masculino, ficando a ela reservada as atividades ligadas ao lar. Por meio dessas características, é possível constatar que a Grécia Antiga era uma região agregada e complexa,
com teias de culturas. Ao percebermos as diferenças entre espartanos e atenienses, temos condições de compreender que os gregos não podem ser vistos como integrantes de uma espécie de nação, apesar de compartilharem de alguns costumes e tradições. Os gregos não faziam da Hélade um lugar de feições uniformes. Então vamos observar esse mapa. Aqui fica Esparta e aqui Atenas. Olha a diferença das regiões. Os territórios que estão em vermelhos eram controlados por Atenas. Os territórios que estão em amarelo eram controlados por Esparta. E esses estados aqui que estão num amarelo mais escuro, pode também ser considerado um laranja, eram os estados aliados a Esparta, ok? Agora vamos identificar a divisão social da sociedade espartana. Então, por essa pirâmide vamos ver. Aqui no topo ficava os esparciatas, que eram os espartanos ricos, donos de terras e escravos, que controlavam a política e o exército de Esparta. Aqui abaixo, em verde, ficavam os periecos, que eram os homens livres, comerciantes e artesãos. Não eram considerados cidadãos e não possuíam direitos em Esparta. E aqui na parte de baixo da pirâmide, que é a grande maioria, eram os escravos pertencentes ao Estado espartano, que trabalhavam no campo para sustentar a elite espartana. Então vamos lá para a parte mais esperada, atividade avaliativa. O que eu quero que vocês façam? Vocês vão, a partir da leitura do texto e da explicação, responder essas duas questões aqui. Não esqueçam de copiar a questão no caderno. Na hora de me enviar por e-mail ou pelo WhatsApp, não esqueçam de se identificar com o nome e série. E também não esqueçam de colocar no caderno a data da semana da atividade. Então, essa semana é do dia 13/7 a 17/7. Então é isso, galera. Até a próxima aula.